Se eu tentasse definir quão especial tu és pra mim, palavras não teriam fim. Definir o amor não dá, então direi apenas obrigado. Sei que entenderás. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Quero e vou renunciar parte de mim mesmo para ser muito mais contigo. Sabes bem
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Palavra da salvação. Caros noivos, Marcos, Bruna, que alegria hoje nos reunirmos nesta igreja matriz para sermos testemunhas do amor que vocês selam diante de Deus e diante da igreja aqui representada por nós. Um ato de muita coragem, porque se consagrar a Deus não é para qualquer um, é um desafio. E hoje vocês vêm nos mostrar que de fato essa consagração vale a pena. Vale a pena se consagrar a Deus em vista de uma meta. Vale a pena se entregar a Deus em vista de um ideal, mas não um ideal no campo da fantasia, mas de um ideal que nos é real, que é um ideal concreto. Então hoje vocês vêm nos mostrar justamente isso. É como se dissessem a cada um de nós: estamos aqui para nos consagrarmos a Deus porque cremos nele e cremos nas promessas que ele fez. Então muito obrigado, desde já, pelo sim que vocês dão. Um sim de coragem. Um sim que, antes de ser um sim de um para o outro, é um sim a Deus. Um sim de compromisso com Deus. Então hoje vocês dizem esse sim, falando a Deus: Deus, nós estamos aqui para nos consagrarmos a Ti, e em nossa consagração queremos viver por toda a vida um com o outro, amando, respeitando, cuidando e principalmente levando para o céu. Nós ouvimos no Evangelho, e as leituras muito bem escolhidas, nós ouvimos no Evangelho justamente a passagem de Mateus em que Jesus fala sobre a prudência do homem. O homem prudente é aquele que constrói a casa sobre a rocha. Vêm as chuvas, as enchentes, os ventos fortes, dão contra a casa. Pode ser que um reboco, alguma coisinha venha a danificar, mas a casa não cai, porque ela está alicerçada sobre a rocha. A continuidade desse evangelho vai falar sobre o homem imprudente, que deve ser para nós também um contrapeso. O homem imprudente de Jesus é aquele que constrói a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Vem a chuva, vem as enchentes, os ventos dão contra esta casa da mesma forma como dão contra a casa sobre a rocha, mas a casa construída sobre a areia, ela se desfaz, se tornando quase que imperceptível no meio dos grãos da areia. Ela se desfaz por completo. É assim que diz o Evangelho. Que rocha é essa? A rocha é, antes de qualquer coisa, o próprio Jesus. Jesus certa vez disse sim para Pedro, inclusive nós temos um quadro desse lado da igreja que representa justamente isso. Pedro está com uma roupa marrom, representando uma rocha, uma pedra, e Jesus diz naquele momento: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. E, erroneamente, muitos pensam que Pedro é a pedra, só que essa pedra, que depois se torna também pedra de tropeço, vai para lá, Pedro, tu és uma pedra de tropeço no meu caminho, diz Jesus. Esta pedra não é a base. A pedra a qual Jesus se refere é a fé de Pedro. Quando Pedro diz para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus responde: esta é a pedra, é a fé que você tem em mim. Então que pedra é essa na qual um casal, um padre, qualquer pessoa que tenha fé deve edificar a vida? É Cristo. Se nós edificamos a nossa vida no Cristo, não significa que as chuvas não virão, que os ventos não darão contra a casa e que as dificuldades não aparecerão. Talvez elas apareçam até mais do que para aqueles que constroem sobre a areia. Mas o diferencial de tudo isso, como eu digo brincando para os seminaristas, eu falo: a nossa vida é dura, a nossa vida é difícil, é sim, mas eu gosto. É isso que eu quero, é aqui que eu me realizo. Então o casamento também é isso. É quando vocês têm consciência de que essa decisão é uma decisão corajosa, desafiadora, mas que vale a pena. Porque fazem em nome de Cristo
e se comprometem um com o outro a conduzirem um ao outro para o céu. É a meta de vocês. Então hoje vocês entram nesta igreja, se apresentam diante do altar, diante do sacerdote, diante da assembleia, para dizerem isso. Nós queremos nos consagrar a Deus e queremos que Ele seja a rocha da nossa vida. Que venham as chuvas, que venham os ventos, que venham as tempestades, que venham os tufões, que venham tudo, mas nós permaneceremos de pé, porque o Senhor é a rocha. É isso que nós queremos para a vida. Pois bem, e esse sim que é dado a Deus, então nós falamos do sim a Deus, também é um sim de um para o outro. Daqui a pouquinho, Marcos dirá: Bruna, eu te recebo por minha esposa. Bruna dirá: Marcos, eu também te recebo por meu esposo. Quando um recebe o outro é porque os dois se doam, se entregam. Ninguém recebe algo que não é dado. Se Marcos pode receber Bruna é porque ela se entrega em suas mãos. Se Bruna pode receber Marcos é porque também Marcos se entrega em suas mãos. Não é uma relação de superioridade, de opressão e dominação, mas é uma confiança de que agora sim, como disse Adão lá em Gênesis, agora sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. É como se hoje vocês dissessem um ao outro: agora sim eu encontrei alguém que vai me levar para o céu. Agora sim eu encontrei alguém que vai passar comigo por essa vida e vai chegar comigo um dia na casa de Deus. Então tenham todos os dias essa disposição de viverem para Deus no amor pelo outro, de viverem para Deus na entrega generosa pelo outro. E é claro, como nós conversávamos na entrevista de casamento, vocês desejam ter filhos? E os filhos, quando vierem, eu sempre digo isso nos casamentos e não me canso de repetir, os filhos, quando vierem, eles não devem ocupar o lugar de vocês. Vocês se casam um com o outro, vocês se consagram a Deus um pelo outro. Os filhos virão. E o amor de pai e de mãe pelos filhos é um amor diferente desse de vocês. E deve ser até um amor menor. Por quê? Porque nós já moramos na casa de nossos pais. E olha onde estamos hoje. Nós saímos de casa, crescemos, virei padre, estão casando e assim por diante. E eles ficaram. Se eles tivessem nos colocado no lugar de um e do outro, hoje eles não saberiam se amar. Então, nunca coloquem nada, mesmo os filhos, nunca coloquem nada no lugar de um ou de outro. Tua prioridade está aqui. Por Deus você se consagra e se dedica a ela. Tua prioridade está aqui. Por Deus você se consagra e se dedica a Ele. Os filhos aprenderão o que é o amor, contemplando em vocês o verdadeiro amor. Tá bem? Então levem isso muito a sério. Tenham Deus como centro de vossas vidas. E como disse Jesus a Pedro naquela ocasião: Tu és pedra e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Hoje vocês são pedra. A fé de vocês é pedra. E Deus quer edificar nos vossos corações e nas vossas casas a sua igreja, a sua presença. Que Nossa Senhora cuide de vocês, acompanhe vocês, assim como ela sempre cuidou da igreja nesses 2000 anos de história. Que Maria possa também, a partir de hoje, estar na igreja doméstica, conduzindo cada passo e lembrando sempre aquilo que ela disse nas bodas de Caná: Marcos, Bruna, façam tudo o que o meu filho vos disser. É isso que ela vai pedir todos os dias para vocês. Façam tudo o que Jesus vos disser. Queridos irmãos e irmãs, fiquemos de pé. Vamos agora, por um instante de silêncio, rezar por estes nossos amigos. Tenho certeza que cada um de vocês foi convidado não à toa, mas foi convidado porque fazem parte da história deles. Então, nesse momento, é o momento em que vocês também rezam por eles. Por um instantezinho de silêncio, se você preferir, feche seus olhos, incline a sua cabeça, mas reze. Reze a Deus pedindo que Marcos seja abençoado e seja um esposo segundo o coração de Deus. Reze também pedindo que Bruna seja muito abençoada e que seja uma esposa segundo o coração de Deus. E que eles possam ser para nós um exemplo de amor, um exemplo de vida conjugal. Rezemos por um instante de silêncio. Caros noivos, Marcos, Bruna, viestes a esta igreja para que na minha presença e da comunidade cristã, a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado.
Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Marcos e Bruna, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a Igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio e prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Um sim bem dado, né? Gostei, viu? Então, para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua Igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Marcos, te recebo, Bruna, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Bruna, te recebo, Marcos, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestastes perante a Igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Todos, bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. E agora então vamos receber as alianças que são... Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bruna, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Marcos, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame as suas bênçãos sobre Marcos e Bruna, que Ele ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Senhor, quando te vejo, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor Jesus Cristo, que participou das bodas de Caná, derrame sobre vós as suas bênçãos, sobre os seus amigos e parentes. Amém. O Cristo, que amou a sua igreja até o fim, derrame o seu amor nos vossos corações. Amém. O Senhor vos faça testemunhas da sua ressurreição e lhes dê esperar com alegria a felicidade prometida. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Marcos, Bruna, eu vos declaro marido e mulher. O noivo pode beijar a noiva. Tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim e ali estar. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar estar, na espera do novo
vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar estar, à espera do novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória.
Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my time. Everything I know will be gone in a minute, and that's alright. Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my time. Everything I know will be gone in a minute, and that's alright. Alright, 'cause I'm free. I'm freer than I've ever been before. Yeah, baby, I'm free. I'm freer than I've ever been before. Alright, 'cause I'm free. I'm freer than I've ever been before. Yeah, baby, I'm free. I'm freer than I've ever been before. Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my time. Everything I know will be gone in a minute, and that's alright. Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my time. Everything I know will be gone in a minute, and that's alright. Alright, 'cause I'm free. I'm freer than I've ever been before. Yeah,
into the light. I feel like life's design is a battlefield of mine. Marching on, what do we worship for? I see the blood marks on my door. I run, we run, and cannot hide. We are diamonds of nature. We are more than strangers, fighting with eyes closed. We are lighting up the night. Ain't no star that shines so bright, and we're all aligned. Love is a temper. 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 I run, we run, and cannot hide. Haunting us, waiting for that call. Will this be the day we fall? Some they pray for time to stop. Marching on, my brothers got my back. I can see some fading along the track. I fight, we fight, there is no end. We are diamonds of nature. We are more than strangers, fighting with eyes closed. We are lighting up the night. Ain't no star that shines so bright, and we're all aligned. Love is a temper.